Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária e comunhão com Deus. Eu te pergunto, como está a sua leitura diária da Bíblia, sua oração, o seu tempo com Deus? Se todos os dias você tirar alguns minutos para fazer isso, com o passar do tempo você vai começar a observar o quanto aquele momento ali vai te gerando intimidade com o Senhor. Então, vamos começar mais um dia de leitura hoje com uma oração. Eleve o seu pensamento a Deus, independente do lugar onde você estiver. Se você puder fechar os olhos, você feche, se não, eleve apenas seu pensamento e vamos orar. Senhor Jesus, estou aqui na tua presença, eu te agradeço, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo neste momento, através, Senhor Jesus, dessa rede social chamada YouTube. Deus, que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais abençoar essa pessoa, que ela almeje, que ela tenha sede, Senhor, que ela seja sedenta por aprender da tua palavra, por ler, por ter tempo contigo. Por quê? Porque eu sei que cada dia mais as distrações do nosso mundo tiram-nos do tempo contigo. O cansaço, a ansiedade, a euforia, o trabalho, tudo isso apenas nos afasta de ti e que possamos perceber o quanto os afazeres do dia a dia podem simplesmente nos afastar do Senhor, a tal ponto de não conseguirmos conectarmos contigo tão facilmente. Senhor, abençoe esse dia de hoje, abençoe essa leitura, abre o nosso entendimento e abra principalmente os nossos olhos espirituais. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. E na leitura de hoje, vamos ler o capítulo 2 de um livro que começamos ontem, o livro de Ruth. Ruth, capítulo 2 ao capítulo 4, versículo 22. Ruth vai rebuscar espigas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, e era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e, desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar,
para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colhestes hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E disse Noemi à sua nora Ruth: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth à Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz cujas moças estivestes de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Boaz promete a Ruth casar com ela. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e las pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz casa com Ruth, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor:
Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a há de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois não há outro senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o deixava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Rute dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Estudo de hoje, Rute capítulo 2, versículo 7, versículo 10 ao 12 e capítulo 3, versículo 18. Rute demonstrou numerosas qualidades admiráveis. Ela comprometeu-se com Noemi e viajou com ela de volta para Israel, em um lugar estranho para Rute. Em Israel, Rute tomou a iniciativa de prover para Noemi, indo trabalhar nos campos. Ali ela trabalhou arduamente para colher o que precisavam. Por meio de todas essas dificuldades, Rute provou ser trabalhadora, amável, gentil, fiel e corajosa. Essas qualidades ajudaram-no a prover para si e para Noemi, o que era suficiente. Mas suas qualidades atraíram a atenção do capataz de Boaz também. Da mesma forma, Noemi sabia que Boaz tinha uma reputação de cumprir todas as suas promessas. Ele não evitava responsabilidades. Na verdade, ele aceitava mais do que a sua parte. Tanto Rute como Boaz assumiram responsabilidades de que podiam ter evitado. Essas qualidades certamente os beneficiaram também, mas esses benefícios não eram garantidos. Em vez disso, eles ficaram motivados a suprir as necessidades do próximo. Por fim, seu trabalho altruísta impactou toda uma nação.
Eles estabeleceram uma descendência para o rei Davi, que beneficiaria todo o povo de Israel. Em Rute, capítulo 4, versículo 17. Que responsabilidade você tem, que são oportunidades de desenvolver perseverança e fidelidade? Quem irá beneficiar-se de seu trabalho duro e do seu exemplo? João capítulo 4, versículo 43 ao 54. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim, creram eles e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Estudo de hoje, João capítulo 4, versículo 46 ao 53. Esse oficial do governo demonstrou ter grande fé em Jesus. Ele viajou de Cafarnaum a Caná para ver Cristo, uma distância de aproximadamente 32 quilômetros. Ele andou muito para ver o Mestre. Então, pediu que Jesus viajasse com ele de volta para casa, mas ele disse-lhe para voltar para casa, certo de que seu filho viveria. O oficial não insistiu que Jesus viesse com ele, pois confiou em que o Senhor podia curar seu filho de longe. Ele acreditava em Jesus o suficiente para retornar para casa. Quando a palavra da recuperação de seu filho chegou, todos creram em Jesus. Note como a fé que aquele oficial tinha cresceu. Primeiro, ele acreditava o suficiente para ir e ver Jesus e pedir-lhe para ajudar seu filho. Depois, ele acreditou na garantia de Cristo e foi para casa. Por fim, ele e toda a sua casa acreditaram no Messias. Mas o milagre aconteceu depois de o oficial colocar a sua confiança em Jesus, não antes. Em contraste, Jesus acusou algumas pessoas de sua terra natal de recusarem-se a acreditar até que vissem um milagre, em João capítulo 4, versículo 48. Essa história inverte a sequência. Confiar em Jesus precede os seus milagres. Você está esperando que Deus haja antes de acreditar nele? Orando os Salmos. Considere o controle divino quanto à provisão e ao envio de pragas para cumprir seus propósitos. Como Deus pode estar operando seus propósitos em sua vida? Salmo capítulo 105, versículo 16 ao 36. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do chão. Mandou diante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos.
Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre ele os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxame de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Completamos aqui 126 dias lendo a palavra do Senhor. Eu espero você aqui amanhã, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a sua casa. Tchau!